candlesticks. É o gráfico de candlestick. Candlestick em inglês, pessoal, é candelabro, né? O lugar onde você apoia a vela. Por que ele tem esse nome? Pelo formato de vela que em alguns casos os candlesticks apresentam. Nem sempre eles vão parecer velas, né? Mas eles são esse nome que foi dado no inglês. E é o nome que usa em português. Ninguém fala castiçal ou coisa desse tipo, né? Então a gente usa o nome candlestick. O que é o candlestick, pessoal? São essas barras coloridas que a gente vai usar. Como eu peguei a maior parte dos gráficos do Grafix, ele vai sempre manter esse padrão. Azul representa a alta e essa cor que eu estou chamando de cor de burro quando foge, representa a baixa. Né? É meio que um marrom, um verde, alguma coisa assim. Eu, pelo menos, sou daltônico e enxergo as coisas meio diferentes. Mas sei que é alguma coisa entre marrom e verde. Aí eu dei um zoom um pouquinho maior, deixa eu ver exatamente onde eu peguei isso aqui. Se eu não me engano aqui... Não, eu dei esse zoom em alguma parte desse gráfico aqui para mostrar um pouquinho mais de perto para vocês os padrões de candlestick. Então vocês vão ver que normalmente ele vai ter a caixa fechada e colorida e de vez em quando ele tem uma perninha esticada para cima e uma perninha esticada para baixo. Às vezes, como lá no topo, ó, vocês conseguem ver, ele tem só uma perninha reta e ele não tem cor. Por quê? Porque ele abriu e fechou no mesmo dia. Então no candlestick a gente consegue ver o preço que ele abriu, o preço que ele fechou, o preço mínimo e o preço máximo. Então assim, esse é o gráfico que a gente consegue ver o máximo de informações olhando só para ele. Se a gente quiser ver, então, o preço que o gráfico encerrou o dia, se for uma barra marrom, a gente olha na parte de baixo. Se for uma barra azul, a gente olha na parte de cima. E o que é o risquinho que às vezes ultrapassa para cima ou para baixo? É a variação ao longo do dia, o preço mínimo e o preço máximo. Vocês vão ver que quando a gente estiver trabalhando com tendências, o preço mínimo e o preço máximo não são tão importantes. Essas riscadas que dão para cima ou para baixo não são tão importantes. O importante são os preços de fechamento. São esses que a gente vai usar para trabalhar. E o candlestick é interessante, por que a gente usa ele e não um gráfico de barras? Porque ao longo do tempo ficou mais fácil identificar os padrões usando as caixinhas vazias ou cheias. Então, por exemplo, essa parte que eu recortei aqui tem um harami. Se vocês olharem bem aqui no meio, lá em cima, tem como se fosse uma cruzinha de cabeça para baixo. Essa cruz de cabeça para baixo, quando está no topo ou no fundo, ele é o momento decisivo do mercado. E ele dá uma confirmação para nós, que é o quê? Se a barra que vier depois do harami for uma barra de queda, o mercado vai reverter para baixo. Então, se ele está no topo e mostra uma de queda, o mercado reverte para cima. Se depois do harami vier uma de alta e for para cima do harami, o harami dá uma impulsão de força. Então, toda vez que a gente tem um dia indeciso, que na verdade isso significa aquilo, é o dia que o preço foi para cima, foi para baixo, mas fechou no mesmo preço. O próximo dia é importante para a gente ter uma confirmação de alta ou de baixa. Não quero entrar no detalhe disso agora, porque a gente vai falar isso mais para frente. Mas só para vocês entenderem como que a gente analisa os candlesticks. Através dos comportamentos padrão. Né? Então, normalmente, quando tem um dia desse, o próximo dia define. E aqui aconteceu exatamente isso, olha lá. O preço vinha subindo legal, deu o harami lá em cima, dia de indecisão. O próximo dia diz, é queda. Então, significa que o mercado é de baixo, e olha o que aconteceu com o gráfico. Então, é mais ou menos essa base que a gente usa para analisar. Eu vou tentando jogar uma pimentinha aí como que é a análise, mas a gente vai fazer isso mais para o final, quando a gente já visto todos os tipos de gráficos. Bom, tipos de gráficos, então, né, dentro dos candlesticks, só para mostrar aquilo que eu tinha explicado. Então, a gente tem na barra clara, para nós seria a barra azul, aqui eu peguei de outro site, o valor de fechamento está em cima, o valor de abertura está embaixo. Então, ele abriu a R$1, fechou a 1,10, por exemplo. Mas, ao longo do dia, ele chegou a 90 centavos, o valor mínimo negociado daquele dia, e pode ter chegado a 1,25, o valor máximo negociado. Então é isso que representa quando vocês olharem o candlestick. E do outro lado, o nosso que é cor de burro quando forte, mas aqui está em preto, né, significa que ele abriu a 1,15, fechou a R$1, chegou a cair a 90 centavos e chegou aí a 1,25 também. Então é isso que o candlestick quer mostrar. Mas o mais importante dele não é exatamente analisar a mínima e a máxima, a gente até usa essa informação. O mais importante dele é depois a gente aproveitar ele para analisar os padrões. Então vocês vão começar a ver, se já não viram, gráficos desse formato, agora vocês sabem que ele é um candlestick. E sabem também o que ele significa. De uma única figura, você sabe valor de abertura, valor de fechamento, preço mínimo e preço máximo. Lembrando que é a cor que vai dizer se é abertura ou fechamento. Né? Então é assim que a gente analisa o candlestick. E aí, entendendo um pouquinho melhor o gráfico, como que a gente consegue entender a interação que ocorre quando a gente está analisando os gráficos? A primeira interação, pessoal, são os tempos gráficos. Então o que acontece? Essa é uma limitação do Grafix. O Grafix é muito bom no gráfico diário, mas essa versão nova deles não tem os gráficos maiores, que é o gráfico semanal e o gráfico mensal. Eu sempre gostei muito de usar e agora não tenho usado há um bom tempo já.
E ele não tem os gráficos menores, que são os gráficos do que acontece ao longo do dia. Mas como no curso eu não vou ensinar vocês a mexer no Graphics, eu vou ensinar vocês a análise técnica, eu preciso falar da questão dos tempos gráficos. Então, o que acontece, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que essas informações, esse gráfico que a gente está olhando, está baseado numa tabela, com números e dados? A gente pega nessa tabela preços a cada dia, por exemplo, e a gente pode pegar esses preços e juntar numa semana. Então, se nesse candlestick que a gente está olhando, nesse candlestick do gráfico diário que a gente está olhando aqui, cada barrinha dessa aqui representa um dia de operação. Preço máximo, preço mínimo, preço de abertura, preço de fechamento. Então é isso que quer dizer aqui. Quando eu falo para vocês, vamos analisar um gráfico do semanal, o que isso vai significar? Aqui eu ultrapassei, tá, pessoal? Eu peguei um gráfico do diário, tirei o zoom e coloquei aqui, porque o Graphics não está fazendo gráfico semanal. Mas quando a gente analisa um gráfico semanal, o que vai acontecer? Toda aquela informação que antes era um único dia, a gente vai pegar 5 barrinhas daquela, que é de segunda a sexta, e vai transformar numa barrinha só. Pegando o valor que abriu na segunda-feira, o valor que fechou na sexta-feira, o valor mínimo durante a semana inteira e o valor máximo durante a semana inteira. O programa faz isso sozinho para você. Antes tinha lá no Graphics, gráfico semanal, ele já fazia sozinho. Gráfico mensal, fazia sozinho. E hoje em dia não tem mais essa opção, foi uma perda grande. Já mandei um e-mail para o cara para ver se ele implementa. O cara bem bacana que desenvolveu o software, faz tudo de graça, porque ele usa também. Então, às vezes, daqui a pouco ele já implementa isso numa versão mais para frente. Então, o que acontece? A gente tem que analisar, além do gráfico ao longo do dia, a gente pode olhar o gráfico semanal. Então, cada barrinha vai significar uma semana. Aqui eu fiz outro trapaço para vocês, o gráfico mensal. Só tirei um pouquinho mais de zoom, que o Graphics não faz gráfico mensal. Mas qualquer outro daqueles dois programas, você digita S, ele vai ao semanal, você digita N, ele vai ao mensal, você digita D, ele vai para o diário. Então, você oscila esses 3 gráficos. Aí é um gráfico mensal de bem mais longo prazo. Né? A nossa bolsa não tem nem 200 barrinhas de gráfico mensal ainda. Então é legal que você analisa um movimento de muito longo prazo. Imagina, é o preço que abriu dia 1º do mês, o preço que fechou dia 31 do mês, a mínima durante o mês inteiro e a máxima durante o mês inteiro. Então normalmente é um gráfico muito mais robusto, o mensal, do que o diário. E muito mais do que os gráficos intradiários. Então esses são os gráficos que a gente chama de longo prazo. A gente tem o gráfico diário, a gente tem o gráfico semanal e a gente tem o gráfico mensal. Não lembro de ter visto um gráfico anual, mas às vezes na Bolsa Americana já dá para fazer uma análise desse jeito. Né? E aí te ajuda a dar previsões de grande, longuíssimo prazo mesmo. Aí a gente tem os gráficos intradiários, pessoal. Então a gente pode pegar aqueles mesmos dados que a gente tem de cada dia, dependendo do programa que você está usando, ele pega os dados a cada minuto, ele pega os dados a cada 5 minutos, a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, a cada 60 minutos, a cada 120 minutos. Então olha o tanto de tempo gráfico que a gente tem dentro do intradiário. E aí qual que é a utilização disso? Depende. O cara que é scalper do mercado, o cara que acompanha cada movimentação, compra aqui, vende aqui, compra a 1,10 para vender a 1,13, né? Vende a 1,15 para recomprar a 1,7. Então, que faz compras de curtíssimo prazo, esse cara normalmente vai usar o gráfico de 1 ou o gráfico de 5 minutos. E, pessoal, a cada minuto gera um candlestick novo para você. Né? Normalmente, o gráfico de 1 minuto, se não for uma ação que tem muita negociação, ele fica um gráfico difícil de analisar. Por quê? Porque às vezes fica 1 minuto sem ninguém fazer uma compra e venda. Agora, quando você pega Ibov, quando você pega Petrobras, Vale do Rio Doce, você pode ter certeza que a cada minuto tem um gráfico novo. Então é muita gente negociando. Outras ações com menos liquidez, né, que tem menos negociação, aí não. Aí elas vão, assim, de repente está indo ficando parado, de repente faz bastante negociação naqueles minutos, aí para de novo o gráfico. Eu nunca gostei de usar o gráfico de 1 minuto, é um gráfico muito rápido, seu tempo de tomada de decisão é muito menor. Você está comprando um gráfico de 1 minuto, em menos de 1 minuto para o próximo negócio, você tem que ligar para o corretor, ou você tem que mandar sua ordem, fechar a compra, daria 10 minutos, você já vende de novo. Então é muito dinâmico, né? E o nível de estresse é proporcional ao nível do tempo gráfico também. Mas a gente tem esse gráfico. Aí se você é um cara que investe no intraday, mas que não é scalper, não é tão agressivo, aí você vai usar um gráfico de 15, um gráfico de 30 minutos, né? Que é um gráfico um pouco mais light, a cada 15 minutos surge uma barrinha nova. Vocês estão entendendo essa interação, pessoal? Tá? A informação é a mesma, é o preço. Mas a gente pode ver o preço de formas diferentes. O preço acumulado por 1 minuto, acumulado por 5, por 15, por 30 minutos. Então, normalmente, quem opera no intraday usa muito o gráfico de 15 e 30 minutos. Aí, se você é um cara que investe ao longo da semana, você compra num dia para vender dali a 3 dias, para vender dali a 5 dias, para vender dali a 2 semanas mais ou menos, você normalmente vai usar os gráficos de 60 e 120 minutos. Então, vocês veem que quanto menos agressivo em termos de quantidade de negócio você é, maior é o tempo gráfico que você usa. Né? Então, você vai usar aí o de 60, 120 minutos,
que a cada hora ou a cada 2 horas fecha uma barrinha nova. Então, ao longo do dia de pregão, vão ter apenas 8 candlesticks, ou vão ter 16 candlesticks, ou vão ter 4 candlesticks por 120 minutos. Então, são maneiras diferentes da gente analisar o gráfico, que tem que se adaptar ao perfil de cada um de vocês. Sorte que o Grafix mantém o gráfico diário, porque eu normalmente, como faço compras, que é de 15, 30, 45 dias, o melhor gráfico para usar é o gráfico diário, e seria muito bom eu ter em mãos o gráfico semanal. Mas hoje eu não tenho, realmente me faz um pouquinho de falta. Mas ainda não vale eu pagar uns 180 ou 230 reais por mês para poder usar esses gráficos. Né? Então, o Grafix tendo o gráfico diário ainda me serve para alguma coisa. E as pessoas que investem de mais longuíssimo prazo, aí vão usar o gráfico semanal e o gráfico mensal. Então, o tipo de gráfico que você vai usar entre mensal, semanal, diário, e no intradiário, entre o de 1 minuto e o de 120 minutos, que são os mais comuns que a gente tem, no programa, no CMA ou no broadcast que tem, se você quer usar o intraday, você aperta aí ele troca do diário para o intraday, e aí você escreve o tempo que você quer. 1 enter, 5 enter, 15 enter, 30 enter. Não tem qualquer tempo que você quiser, ele não faz a conta sozinho, não. Ele tem alguns pré-definidos. Mas, então você pode usar, né? Entre 1, 5, eu já vi de 10, tem de 15, de 30, 60 e 120. Esses são os gráficos no intradiário. Então, pessoal, conclusão importante sobre os tempos gráficos. É a interação entre eles. Então, vocês viram o que eu falei? O cara que é scalper é o de 1 e o de 5. O cara que é no intraday é o 15 e 30. O cara que é na semana é o de 60 e 120. O cara que é o do mês é o de diário e semanal. Pode falar. Se eu mexe com opção, tem que analisar diário daí? Depende. Você pode fazer uma compra de opção a mais longo prazo. Normalmente o cara que mexe com opção é scalper, né? Então ele vai usar ali o de 1 a 5 minutos. Vai fazer algumas operações rápidas. Isso se ele estiver operando opções bastante líquidas, né? Porque não são todas que são líquidas assim. Então depende muito do perfil do cara que investe. É que normalmente o cara de opções é um cara bem mais agressivo, né? Até pelo tipo de coisa que ele está analisando. Então eu indicaria aí usar o gráfico de 5 minutos, 15 minutos talvez, para fazer compras rápidas, né? E outra coisa, que é o que eu ia falar agora, a grande conclusão é, você precisa navegar entre os gráficos. Você sempre que estiver fazendo uma compra usando o gráfico diário, é importante você saber o que está acontecendo no semanal e é importante você saber o que está acontecendo nos 120 minutos. Então sempre olhar, o Didi na apostila usa assim, o pai e o filho. Né? Sempre olha o tempo gráfico acima do que você está analisando e o tempo gráfico abaixo do que você está analisando. Por quê, pessoal? Porque o gráfico mensal manda no semanal, que manda no diário, que manda no intraday. Mas uma pequena mudança, pequenas mudanças no intraday podem provocar uma mudança no diário, que pequenas mudanças no diário podem provocar uma mudança no semanal, pequenas mudanças no semanal podem provocar mudança no mensal. Então essa é a interação que acontece entre os tempos gráficos, e é isso que é importante da gente poder escolher entre os tempos gráficos. Hoje em dia, como eu estou usando o Grafix, às vezes eu faço uma compra meio seca. Eu olho só o gráfico diário. Né? Mas eu poderia fazer uma compra mais pensada se eu tivesse um gráfico semanal de novo. Por quê, pessoal? Se eu tenho uma tendência no gráfico mensal de compra, uma tendência no gráfico semanal de compra e uma tendência de venda no diário, é muito provável que a venda seja mais fraca. Por quê? Porque a tendência maior é do mercado continuar subindo. Então é mais arriscado vender. Agora, se o mensal está vendendo, se o semanal está vendendo e o diário está vendendo, e vocês vão ver que gráficos diferentes dão indicadores diferentes, tempos diferentes dão indicadores diferentes. Agora, se os três estão vendendo, eu sei que a chance da minha venda dar certo é muito maior. Então, e aí, do outro lado, né, se eu estou comprando no diário, é importante olhar o de 120. Porque se o mensal está comprando, o semanal comprando, o diário comprando, e o de 120 comprando também, significa que a tendência de cima para baixo é de compra e de baixo para cima é de compra também. Então tem tudo para ter a compra dar certo. Agora, vendendo, e o 120 está comprando, às vezes é melhor eu segurar o movimento para ter um movimento mais certeiro. Então é importante olhar e entender a interação entre os gráficos, embora com o Grafix vocês não vão aproveitar isso, mas a análise técnica em geral é importante chegar a essa interação. Tá? Um tempo influenciando o outro. Normalmente de cima para baixo, a tendência do tempo maior manda no tempo menor, mas se você vai juntando pequenos comportamentos do tempo menor, eles acabam por influenciar os tempos maiores. É importante acompanhar, a gente não vai exercitar aqui, mas é um exercício bom de fazer também essa interação dos gráficos.